Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a este canal. Você está no canal Fotografia e Afins e eu sou Sandra. A gente hoje vai conversar sobre câmera fotográfica. Vamos falar mais ou menos alguns tipos de câmeras que são usadas, né, e suas características. E eu vou começar pela mais comum, né, mais que todo mundo usa, que é a câmera do celular, né? Então nós temos a câmera do celular. Hoje em dia é uma câmera que tem muitos recursos, eu tenho visto muitas fotos, eu mesmo tenho tirado muitas fotos com o celular, que são fotos muito boas, fotos que você nem acreditaria há algum tempo atrás se alguém dissesse que tinha sido foto tirada no celular. O celular, ele tem inclusive pessoas vivendo de fotografia profissionalmente usando o celular. Existem algumas características, né, alguns ajustes que existem numa câmera profissional que você não tem disponível ainda nos celulares. E esses ajustes impedem, né, ou dificultam muito alguns tipos de fotografia. Por exemplo, se você for tirar uma fotografia da Via Láctea à noite, obviamente, você vai precisar fazer alguns ajustes na sua máquina que o celular não vai permitir. E o tipo de lente que o celular usa é uma lente mais escura, o que a gente tem disponível hoje. É uma lente mais escura. O que é uma lente mais escura? É uma lente que ela não tem uma grande abertura do diafragma. A gente vai conversar sobre isso depois, mais na frente, em outro vídeo. Ela não tem uma grande abertura de diafragma. Ela não tem também uma qualidade dos equipamentos, dos elementos internos da lente, não é tão boa quanto uma lente profissional. Então, tudo isso dificulta e a gente fica praticamente impossibilitado de tirar alguns tipos de fotos, como essa que eu falei da Via Láctea, por exemplo. Então, se faz muita coisa boa. Vocês podem ver essa foto que vocês estão vendo aí, foi uma foto que eu fiz no celular. Tá uma foto muito boa. Tinha umas condições do ambiente também favoráveis, o horário era bem favorável. E essa foto foi escolhida para ser banner de um dos canais de um dos grupos que eu participo de fotografia. Então é uma foto que ficou muito boa e foi tirada com celular, né? Às vezes a gente tira com a máquina profissional foto e nem fica tão boa. Então, para algumas condições, a gente tira realmente muitas fotos boas no celular. Para outras, não. Outro tipo de máquina que a gente tem é a máquina compacta. É aquela máquina que ela vem tudo numa só, como um 3 em 1 da minha época de juventude, né? Que tinha tudo no mesmo equipamento. Era gravador, era toca-fita, né? Era vitrola, ninguém nem sabe direito hoje o que é isso. Rádio. Então, a máquina compacta, ela é tudo numa só. Ela tem a lente, ela tem o zoom, alguns pouquíssimos ajustes. Ela funciona praticamente toda no automático, só no automático. Você não tem muito controle, né? Você não troca a lente, o que é muito importante. Para algumas situações, você não troca lente nela, o zoom é de um alcance muito pequeno. Então, é uma máquina que você também consegue fazer muita coisa, mas você também não tem muito controle dos ajustes dela para poder você tirar a foto do jeito que você quer. Então, é uma máquina mais barata. Quase todo mundo tem ou já teve uma máquina dessa, uma máquina compacta. Eu tinha uma Sony que inclusive reconhecia o rosto das pessoas para bater a foto. Era muito boa, mas vamos dizer assim, para o básico, não é? Porque ela era toda no automático, então às vezes as fotos ficavam muito boas, às vezes não, eu não tinha muito controle. Uma outra máquina que aí são máquinas já partindo para o lado profissional,
que são muito usadas são as máquinas DSLR. Essas máquinas, o significado de DSLR é Digital Single Lens Reflex. Essas máquinas, elas têm uma lente só, né? Você diz, e tem máquina de duas lentes? Tem máquina de duas lentes, onde uma lente é para captar a imagem e gravar no sensor da máquina, e a outra é para formar a imagem que você vê pelo visor da máquina, tá? Esse visorzinho aqui, que é conhecido como viewfinder. Então, esse visorzinho aqui, essa é uma máquina DSLR, vou falar um pouquinho nela daqui a pouco. Então, esse visor, essas máquinas que tem duas lentes, uma das lentes é para formar a imagem que você vê através desse visor. Então, a DSLR é uma máquina que tem ela troca lente, né? As lentes são intercambiáveis, o que é muito importante para algumas situações específicas. Você precisa de lentes específicas, como, por exemplo, se eu vou tirar uma foto de um leão num safari, na selva, e eu não quero estar próximo daquele leão, com certeza, acho que vocês também não iam querer. E a gente precisa de um zoom, né? Uma lente teleobjetiva, que a gente chama. A gente precisa de um zoom para estar distante o suficiente daquele leão e ainda assim tirar uma foto nítida, uma foto boa. Então, essa é uma lente teleobjetiva, né? Por outro lado, se eu quiser tirar foto da Via Láctea, eu vou querer uma lente grande angular, uma lente que tenha uma abertura, um ângulo de captação da imagem, né? Muito grande. Então, assim, a gente tem lentes. Se eu for tirar lente de uma pessoa, no ensaio fotográfico, eu vou querer ter aquele desfoque bonito, né? Que a gente admira, né? Desloca o motivo do fundo da cena e fica belíssimo. Então, eu vou querer outro tipo de lente que tenha uma abertura específica, que tenha possibilidade de fazer isso. Então, trocar as lentes é muito importante para aquilo que a gente quer fotografar. E essas lentes, essas máquinas DSLR, elas permitem isso, né? Então, você tem a máquina, tá? Essa máquina, você consegue trocar, né? Você consegue tirar a lente. Você tira a lente e você substitui. Essa daqui é uma lente 50 milímetros, que a gente chama cinquentinha, e depois, quando a gente for falar de lentes, eu vou falar um pouquinho sobre ela. E você tem outros tipos de lente, vários tipos de lente que você pode trocar na sua máquina para que ela tire a foto com aquela característica que você quer, tá? Então, isso é algo importantíssimo para uma máquina fotográfica. As DSLRs, elas têm vários tipos dentre elas, que dependendo das características dela. Você tem máquinas de entrada que trocam as lentes, mas ela não tem tantos recursos disponíveis para ajuste. Ela tem quase todos, né? Mas às vezes ela não tem todos. Então, tem máquinas que, com relação à questão do sensor, principalmente, esse é um dos fatores principais. O sensor da máquina fotográfica é onde a imagem ela é registrada, quando ela passa através da lente. Então, o sensor da máquina fotográfica, ele tem um tamanho específico, dependendo da máquina, e as máquinas DSLR, elas têm basicamente dois tamanhos. Tá? Um tamanho que a gente chama full frame, que é um tamanho equivalente às máquinas analógicas do passado, que usavam os filmes, e ela tem um sensor menor, no caso da Canon, que eu vou falar da Canon nesses vídeos, porque é a que eu uso, ela é 1,6 menor, tá? Ou a full frame é 1,6 maior do que a cropada. Então, essa máquina, ela tem essa característica.
Qual a diferença de um full frame para uma máquina cropada? É porque o tamanho do sensor sendo menor, ele tem uma visualização, né, um campo, vamos dizer assim, de visualização menor também um pouco. Então, a lâmpada, a máquina full frame, ela é uma máquina que ela registra mais informação. Tem uma qualidade melhor por conta disso também. Então, ela tem muitas vantagens e são as máquinas mais procuradas pelos fotógrafos e é uma máquina profissional. Então, a gente tem essas máquinas DSLR, elas funcionam da seguinte forma: você tem a imagem, que é formada pela luz. A gente já viu o quão importante é a luz é a matéria-prima da fotografia, então a imagem é formada, tem que ter luz para poder a gente enxergar, né? Então essa imagem, ela entra através da lente. Dentro da lente a gente tem um diafragma que você ajusta essa abertura, e ela vai até o obturador, que é uma cortininha que tem na frente do sensor da máquina. Essa cortininha ela abre e fecha quando a imagem entra para o sensor, e a gente ajusta a velocidade. Como a gente ajusta a abertura do diafragma na lente, a gente ajusta também a velocidade do obturador para essa imagem chegar até o sensor. Só que nas máquinas DSLR, antes de chegar ao obturador, existe um espelho, que vocês estão vendo aí na foto. Esse espelho, ele reflete a imagem vai para um pentaprisma e ela é novamente refletida até chegar ao visor da câmera, que é onde você consegue visualizar o que a lente está... não o que a máquina vai registrar, mas o que você está vendo e o que você quer registrar, né, através desse visor. Então essa máquina, ela tem esse espelhinho. E quando você dispara para tirar a foto, esse espelhinho sobe. Então a imagem não bate mais no espelho, ela passa direto, passa pelo obturador, chega ao sensor e então é registrada. Esse é o funcionamento básico de uma máquina DSLR. Outra máquina que a gente tem é a mirrorless. É uma máquina que não tem esse espelho. Então, é uma máquina mais recente. Também está ganhando muitos adeptos dela, né? Eu tenho vontade de ter uma mirrorless também, uma máquina muito boa, mas como é uma máquina mais recente, a maioria dos fotógrafos ainda usam a DSLR, que tem suas vantagens em relação à mirrorless. A mirrorless, como é que ela funciona? Ela não tem espelhinho e a imagem passa direto pela lente, chega no obturador e atravessa esse obturador para chegar no sensor. E como é que a gente consegue ver a imagem, né? Quando a gente coloca, quando a gente visualiza aqui, quer visualizar a imagem pelo sensor, como é que a gente vai visualizar essa imagem numa mirrorless que não tem o espelhinho para refletir? Essas câmeras, elas têm elas formam essa imagem através de uma outra tela LCD, né? A gente tem a tela da câmera, essa tela aqui, que ela mostra a imagem que está sendo vista. Nesse caso, é a imagem que está sendo vista pela câmera. Não é necessariamente da forma que você está vendo, é da forma que a câmera está vendo. Então, a mirrorless tem uma tela de LCD e tem uma outra telinha que pega a mesma informação e joga para o visor, para que você possa visualizar. Qual é a vantagem disso? Numa DSLR, eu estou visualizando aquilo que está na minha frente da forma que eu, com os meus olhos, estou vendo. Nem sempre é o que a máquina está vendo. Eu preciso ajustar a máquina da forma correta para que ela possa visualizar aquilo que eu estou querendo registrar, da forma que eu estou querendo registrar. Então, muitas vezes eu faço um ajuste incorreto na máquina e a foto sai muito branca, a gente chama estourada. Muita luz, entrou muita luz e ela não conseguiu definir direito cores, não conseguiu definir direito o contraste, né, da foto, e aí ela registra aquela coisa branca. Então, e eu no visor da máquina DSLR eu não consigo enxergar, a não ser que eu vá para o LCD, veja no LCD, eu não consigo enxergar que aquela imagem vai ficar daquele jeito.
Eu só enxergo depois que eu tiro a foto, né? Ou então, se eu olhar, antes de bater a foto, eu olhar pelo LCD. Na câmera mirrorless, a gente já enxerga o que a câmera está enxergando. Então, se a imagem vai ficar estourada ou não, a gente já visualiza no visor, né? No visor a gente já percebe, já sabe o que é que a câmera está vendo. O que a câmera vê nem sempre é aquilo que a gente está vendo. Então, muitas vezes a gente quer tirar uma foto, registrar uma foto, a gente tá vendo uma coisa belíssima e a câmera não tá vendo aquilo que a gente tá vendo, e quando a gente bate a foto ficou muito escura, ficou desfocada, né? Ficou estourada, muito clara. Então, isso é porque a gente não ajustou a câmera da forma correta, né? Para que ela possa registrar de fato aquilo que a gente quer. Então, é importante a gente entender esses ajustes e eu vou falar sobre eles no próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente vai conversar sobre o ISO, que é um ajuste importante demais, a abertura do diafragma, que é um ajuste que está na lente, e a velocidade do obturador, que é um ajuste que está na câmera. Esses 3 ajustes, eles são considerados os pilares da exposição. Exposição é a quantidade de luz que a gente deixa que entre na máquina, que a máquina capture, que a máquina registre. Então, essa quantidade de luz é o que nós chamamos de exposição. A gente vai ver um pouquinho desses ajustes no próximo vídeo. Algumas pessoas mandaram mensagens para mim dizendo que gostaria de já ver os ajustes na máquina, né? E eu acho que é muito importante a gente entender primeiro como é que tudo funciona, porque quando a gente for ver como é que a gente faz esses ajustes na máquina, a gente vai entender exatamente aquilo que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo isso. Fica mais fácil de assimilar. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre a máquina, esses ajustes na máquina, as lentes também, e depois partir para a prática, né? Como é que esses ajustes influenciam nas fotos, né? Com alguns exemplos de fotos. Então, a gente vai ver isso mais na frente. Um beijo bem grande, fiquem com Deus. E na próxima sexta-feira a gente vai colocar um próximo vídeo, dessa vez falando do ISO, da abertura do diafragma e a velocidade do obturador. Um beijo e tchau!